Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à live de oncologia. Sim, você não está sonhando, as lives estão voltando. Não é uma miragem, não é um erro do sistema. Agora as nossas lives serão ao meio-dia. Ainda não está definido o dia exato, provavelmente em quartas-feiras, talvez em sexta, nós vamos fazendo alguns testes, mas as lives serão sempre ao meio-dia, duração de aproximadamente 30 minutos, e a gente vai seguir com aquela dinâmica que existia lá de 2022 ainda, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, então essa é a questão. Eu vou abrir conversando sobre algum tema, até vocês se animarem para colocar as perguntas, e eu vou respondendo as perguntas de vocês ao vivo. Alguns detalhes bem importantes, pessoal, para a gente não esquecer. Aqui não é um consultório médico, aqui a gente não faz análise de casos individuais ou de exames. O que eu vou fazer é ficar conversando e explicando os conceitos por trás das perguntas que vocês vão fazer. Com isso, vocês vão conseguir entender melhor a sua dúvida e até mesmo levar essa pergunta para o seu médico. Esse é o grande objetivo das lives, é deixar vocês entendendo melhor a sua situação. Pessoal, vão escrevendo aí de onde vocês estão falando, que eu quero saber se temos de todos os estados do Brasil, se tem gente de fora, já vi que teve pessoas de Portugal colocando, né? Então, e encaminhem para todo mundo, que é um momento bem legal, bem interessante. As lives funcionavam muito bem, né, lá em 2022, com muitas perguntas, e assim a gente vai andando. Então, como aquecimento, eu preparei um tema, tá, para a gente conversar, que na verdade eu fiquei devendo para vocês, tá? No final de semana eu acabei me comprometendo em falar sobre se quem tem um PET negativo está em remissão, só que surgiram tantas coisas no final de semana, acho que vocês viram, né, com as mensagens em relação àquela pessoa que não tinha apoio do marido. Então comecei a falar mais sobre rede de apoio, sobre a necessidade de auxílio, e com isso, né, até uma comunidade no WhatsApp foi formada para pacientes e para acompanhantes. Estou sabendo que está bombando, mais de 250 pessoas dentro daquele grupo conversando. Então, lembrando, quem quiser entrar nessa comunidade, me manda um direct que eu encaminho o link. Eu não faço parte dela, tá? Não coloco material, é realmente algo dedicado exclusivamente para vocês. Mas chega de enrolação, vamos atacar. Eu vou começar com o primeiro tema. Então, a primeira pergunta que eu coloco é: então, doutor, quem tem um PET negativo, isso é a mesma coisa que estar em remissão? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Qual é o significado, o que vem por trás da palavra remissão? Tá? Nós utilizamos essa expressão remissão para nos referirmos a um caso em que não existe câncer ativo no corpo. Na grande maioria das vezes, esse termo é utilizado para aquelas pessoas que fizeram um tratamento curativo e que agora, né, nós não temos a recorrência, a doença não voltou ainda. Esse é um tipo de remissão, é o tipo mais frequente que a gente enxerga. Eu sempre digo, para a gente chegar lá na cura, nós vamos ter passado pela remissão, que é esse período que muitas pessoas utilizam, o tal dos 5 anos. Eu não concordo com isso, mas isso acabou ficando como uma definição, né? Então, a gente passa por um período em que não tem câncer ativo, e quando lá no futuro a gente vai dizer, olha, realmente já estava curado. Agora, alguém que tem uma doença avançada, né, que em teoria o tratamento não visava a cura, mas visava o controle da doença, a diminuição da doença, e por outro lado, os resultados foram muito melhor do que a gente imaginava, a ponto da doença desaparecer por completo. A gente faz um PET-CT, faz a tomografia, faz algum outro, sabe? E nós não temos qualquer evidência de doença. Isso pode ser chamado de remissão? Pode ser chamado, sim. Tá? Essa é uma terminologia. Se a gente vai pegar aquele conceito de que remissão é quando nós não temos doença ativa, nós tendo um PET, que é um exame
que vai nos mostrar se eu tenho atividade da doença em algum momento, em algum local do corpo, ele estando negativo, sim, eu vou considerar que aquele paciente está em remissão, sim. Isso significa que a doença nunca mais vai voltar? Não, uma coisa não tem relação com a outra. Estar em remissão significa estar curado? Também não, uma coisa não tem relação direta com a outra. Tá? Mas não, nós temos um exame, né, por exemplo, o PET, que hoje é o que nós temos de melhor para a grande maioria dos tumores, né, para avaliar a atividade das células. Sem captação nenhuma, isso é um excelente sinal e é um dos passos para a gente chegar realmente na remissão e na cura. Certo? Entendido? Por aí ficaram com alguma dúvida quanto a esse tema? Então, a ideia das lives e do bate-papo sempre vai ser assim, tá? São perguntas com respostas mais breves, um pouco mais explicadinhas em alguns pontos, alguns outros pontos um pouquinho mais curtos, mas é assim que vai funcionar para esse pessoal novo que está chegando, tá bem? Agora, aguardo as perguntas de vocês aqui e vou começar a responder. Pessoal que está aqui na live, que já está fazendo parte do grupo lá do WhatsApp, me contem aqui se estão gostando, se não estão gostando, convidem, né, outros pacientes, outras pessoas que vocês conheçam para participar, que é muito legal. Ó, temos aqui, ó, Tássia, vamos lá. Fiz tomografia, cintilografia, exames completos e não deu nada. Posso me sentir em remissão? É isso aí, Tássia, é o que eu estava falando, né? Na minha visão, como oncologista, se eu tenho exames de imagem que não mostram nenhuma atividade da doença, sim, a gente está em remissão. Isso significa que está curado? Não, isso não significa que está curado. Significa que pode parar de fazer o tratamento? Não, isso não significa que pode parar de fazer o tratamento. Existem casos que a gente vai estar com a doença sem doença, né, ou com a doença totalmente controlada em remissão, por causa dos remédios. Então, cada caso precisa ser avaliado de uma forma individual, que a gente está pegando o conceito bem mais gerais. Ó, Rosângela, 2 anos com PET negativo. Excelente, muito bom esse resultado, né, o que a gente gosta. A Tássia falando mais um pouquinho, ó, o grupo é maravilhoso, amei. Então, que bom que está gostando, né, Tássia? A Tássia sempre bastante participativo e manda muita mensagem. Gosto muito disso. Todos vocês, por favor, né, podem mandar mensagem, a gente vai trocando, vai fazendo um bate-papo ali no direct também. Coisas que eu acho interessante, eu atiro para os stories, sempre, né, com a privacidade de vocês, não colocando nome, não colocando foto. Então podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Cristiane, doutor, após as rádios é feito novos exames de imagem? Não. A questão não é depois das rádios ou depois da quimio. Depois que a gente faz o tratamento que foi proposto, nós vamos entrar no período de acompanhamento. Tá? E esse acompanhamento, ele vai, em alguns casos, ter tomografias, em alguns casos vai ter PET-CT, em alguns casos vai ter apenas exame clínico. Isso depende de cada caso. Quer ver um caso super frequente que vem a pergunta? É, doutor, eu fiz o tratamento do câncer de mama, estou agora só na parte da hormonioterapia, quando que eu vou fazer as tomografias de novo? O acompanhamento de quem teve um câncer de mama e tratou, ele não é feito com exames de imagem, exceto com o exame da mama, seja mamografia, seja ecografia, vai depender de cada caso, ressonância em outros. Então, o exame de imagem é da mama. A gente só vai fazer exames de imagem do resto do corpo se tiver alguma evidência ou alguma suspeita que o câncer pode estar voltando. Tá certo? Tem um câncer de mama que passou para a pele, tem cura, está alastrando, acho que é alastrado. Jéssica, até coloquei nos stories hoje, eu coloquei lá, prepara o print, são as 4 perguntas que eu acredito que vocês precisam fazer sempre para o seu médico para conseguir entender o que está acontecendo. Tá? Eu acho que é completamente injusto com vocês virem para a internet tentar buscar uma dessas respostas que quem deve dar é o seu médico, é quem conhece o seu caso. Quais são essas perguntas? Primeira, qual é o meu diagnóstico? Eu tenho câncer de mama, eu tenho câncer de pulmão, eu tenho câncer de bexiga, eu tenho câncer de colo do útero, eu tenho câncer de intestino. Dentro desse diagnóstico, tem algum nome especial que eu preciso saber? Por exemplo, eu tenho um câncer de mama triplo negativo, eu tenho um adenocarcinoma de pulmão, eu tenho um carcinoma epidermoide de colo uterino. Então, esses detalhes, isso é importante. Qual é o meu diagnóstico? Segundo, qual é o meu estadiamento? Essa palavra feia significa nada mais, nada menos que aonde está a doença no meu corpo. Não é? Estadiamento é a palavra mágica, médica, para se referir qual é o mapeamento do câncer no corpo. E basicamente o que eu quero saber é, esse câncer ele é avançado ou ele é localizado?
Terceira pergunta, que eu sei que muitas de vocês não fazem para os médicos, seja por medo da resposta, seja porque estava muito nervosa naquele momento, né? Qual é o objetivo do meu tratamento? Esse tratamento visa cura da doença? Esse tratamento visa controle dos sintomas? Esse tratamento visa aumentar o tempo de vida? Né? Esse tratamento é para diminuir a chance da doença voltar? Então, essa pergunta é fundamental, ela é a mais importante de todas e ela é a menos feita. E a quarta pergunta é de que forma que nós vamos buscar esse objetivo. Então, basicamente, é qual será o que está programado de tratamento para você. Então, essa pergunta precisa ser feita para o seu médico, né? Porque vai depender muito do local em que teve essa recidiva na pele, se é possível fazer algum tratamento localizado ali onde está a doença, tem focos da doença em outros locais do corpo. Então, tudo são perguntas bem importantes. A gente não pode pegar uma informação curta como essa, né, e esquecer. O uso do exame de imagem é apenas naqueles casos em que eu tenho suspeita de doença avançada. Se eu não tenho suspeita de doença avançada, eu não preciso fazer PET. Tá? Por isso que eu digo que depende, não necessariamente o PET vai ser o melhor exame. Vai ser para algumas pessoas, para outras nem vai precisar. Câncer metastático com 2 anos de PET negativo. Olha que beleza a Rosângela que tinha nos contado, né? Então, aquela situação, eu tenho câncer metastático, eu não tenho mais vontade de viver, a vida acabou, recebi uma sentença. Olha só, pessoal, isso não é verdade. Ó, a Rosângela está botando 2 anos de câncer metastático com PET negativo. Eu tenho um paciente com câncer de pulmão metastático que me mandou foto recentemente dele cortando a grama. Mas não pensa que era uma graminha pequena. Ele tem quase um campo de futebol. Então, eu tenho vários pacientes com câncer metastático viajando, trabalhando, seguindo suas vidas. Óbvio que é difícil, óbvio que é muito, muito complicado ter um diagnóstico de câncer. Eu não estou romantizando isso. Tá? É muito, muito, muito difícil mesmo. Mas depois que veio o baque da notícia, depois que a gente entende o que tem por trás, e principalmente vai entendendo, né, quais são os objetivos do seu tratamento, de que forma, o que é esperado que aconteça, né, de que forma que a gente vai tratar, as coisas aos pouquinhos, eu digo, a poeira vai baixando e a gente vai retomando tudo. Tá? Isso é bem importante, pessoal. Ok, recebi o baque do diagnóstico, foi aquele soco no estômago, abri um buraco, caí. Bom, agora, baixou a poeira, vamos nos reestabelecer, vamos nos reorganizar. Porque o câncer é um diagnóstico. Mas a vida continua e a gente precisa se organizar para isso. Porque de nada adianta a gente fazer um monte de coisa do ponto de vista de tratamento se eu vou ficar em casa, atirado no sofá, né, esperando o meu dia chegar. Que não necessariamente é isso que vai acontecer. Imosec tem algum aumento que substitui o uso dele? Pessoal, sobre medicações, indicações de tratamentos, eu não posso fazer por aqui, tá? Isso é restrito à consulta médica, isso é contra a lei. Então eu não falo sobre remédios, mas sim existe medicação que a gente utiliza junto com o Imosec. Doutor, uso de tamoxifeno causa dores articulares nos nervos inferiores? Acho que deve ser nos membros, né? O tamoxifeno, que é um bloqueador hormonal que a gente utiliza em câncer de mama, mulheres com câncer de mama, hormônio positivo. Então aí já vem um ponto importante, não são todas as mulheres. A gente só vai utilizar bloqueio hormonal naquelas mulheres que o tumor apresentar receptores hormonais. É uma medicação que toma todos os dias, tá? Dores articulares não é um dos efeitos adversos mais frequentes. Dor articular, dor muscular, a gente costuma ver com outro tipo de bloqueador hormonal, que é os inibidores da aromatase, então o letrozol ou o anastrozol, esse sim, bastante dor muscular e dor articular. O tamoxifeno não costuma. Se são dores muito intensas, antes de culpar o tamoxifeno, vamos dar uma avaliada, vamos revisar se não tem alguma outra coisa acontecendo. Tá? Eu sempre digo, mulher com câncer de mama e uma dor óssea muito intensa e inexplicada, a primeira coisa que eu quero olhar é se nós não temos metástase óssea. Doutor, não me assusta que é metástase óssea. Eu não estou dizendo o que é.
Estou dizendo que é o que a gente precisa excluir, porque isso é bastante importante, né? Ossos é um dos locais em que a doença do câncer de mama costuma ir. Então a gente sempre vai excluindo o que tem de mais grave e depois... Bom, fiz toda a investigação, não encontrei mais nada. Essas dores iniciaram junto com o uso da medicação. Tem várias... Bom, daqui a pouco sim, a culpa pode ser do tamoxifeno, mas isso não é o mais frequente. Tá? Sempre, independente da causa, agora esqueçam, né, qual remédio está tomando, qual a doença que você tem. Qualquer sintoma que seja muito intenso ou que ele perdure por muito tempo precisa ser avaliado. A gente precisa buscar essa causa. A gente precisa buscar entender o que está acontecendo. O fato de você ter um diagnóstico de câncer não significa que você precise ter dor, que você precisa ter sintomas. Tá? Eu tenho câncer, então é normal eu sofrer. Nada disso. Tá? Sintomas intensos precisam ser investigados para entender o que está acontecendo. Que bom que está gostando da live. Pessoal, quem está gostando da live vai escrevendo aqui até para eu saber, né, se esse trabalho que eu estou fazendo faz sentido para vocês. A ideia é de vir entregar algo diferente, algo que vai ajudar vocês, né, que realmente vai acrescentar algo no dia. Se é simplesmente, né, para ser mais uma coisa que nada interessa, não faz sentido, né? Eu não quero que vocês percam tempo e eu não quero perder tempo também. Mas eu acho, pelo que eu estou vendo a interação aqui, e que está funcionando. Estou na bateria de exames e fico muito ansioso pós-mastectomia radical e ainda uso Herceptin. Essa questão da ansiedade, principalmente com os exames, é algo super frequente, né, pessoal? Isso serve para quem está em tratamento e vai fazer exames para ver como é que está o funcionamento do remédio, seja para aquelas pessoas que acabaram de ter o diagnóstico, então fazendo os exames para ver onde é que está a doença, seja também para aquelas pessoas que já trataram, que estão na fase de acompanhamento, que dentro do acompanhamento tem as tomografias. Não existe paciente que faça tomografia que na hora que chega no médico não está ansioso. Não existe, esqueça. Independente do motivo que tu fez esse exame, a ansiedade vai estar presente. Eu sempre digo, como é que a gente vai tentar diminuir essa ansiedade? Primeiro, né, pode ser uma coisa óbvia, pode ser bobo que eu vou falar, mas é o seguinte, o exame não coloca doença em ninguém. Então tem aquelas piadinhas que a gente, eu não vou no médico porque antes de ir no médico eu não tinha doença e depois encontrou um monte de coisa. Então, o exame não coloca em ninguém. Vamos olhar o exame como um aliado, algo que está nos ajudando. Porque eu descobrir algo que está presente mesmo assintomático vai me permitir organizar um tratamento para melhorar a sua vida. Eu ter um exame, né, em que apareceu algo inesperado, isso vai permitir que a gente organize um tratamento antes de ter sintomas. Porque se tiver algo ali e se simplesmente você não fizer o exame, vai aparecer. E talvez vai aparecer muito mais tarde, com muitos sintomas, ou até mesmo num momento em que os tratamentos vão ficar muito mais limitados. Então, é bem importante a gente entender isso, sabe? Não olhar o exame como um vilão. Tá? Isso ajuda um pouco a diminuir essa ansiedade. A outra coisa que eu acho que é fundamental, que eu sempre falo, acho que todos os dias eu falo, não olhem resultado dos seus exames em casa. Vocês não sabem interpretar os exames. O Google não vai te ajudar a interpretar os exames. Quando a gente pega um laudo de tomografia, alguém que não é treinado, o que eu percebo? A maioria das vezes se preocupa com coisas que não têm significado nenhum e deixa passar coisas importantes. Eu tive uma paciente que literalmente ela pegou o exame na sexta-feira e ela tinha consulta na segunda. E ela ficou o final de semana desesperada, sem dormir. Eu estava viajando, ela também, então eu não consegui atender. Ela sabia que eu estava fora, nós tínhamos combinado que eu ia ver ela segunda-feira. E ela estava desesperada porque ela tinha pegado lá a tomografia dela e na cabeça dela o câncer tinha voltado por tudo. Eu pego o exame, começo a ler e não tem nada. São achados normais. São achados esperados para quem fez uma cirurgia. São alterações benignas.
Então, não abram seus exames em casa. A chance de vocês estarem equivocados e se atrapalharem é muito grande. Então, qual é a dica que eu dou para meus pacientes? Pega o exame antes de ir para o consultório. Saiu de casa, retira o exame e a gente abre junto no consultório. E eu vou te explicando passo a passo. Isso, olha, melhora bastante a ansiedade, pode ter certeza. Doutor, depois do tratamento fica com muita dor nas articulações. Nós temos alguns tratamentos, tá? Seja, por exemplo, o anastrozol, que eu comentei, que causa dor articular, dor muscular. Nós temos algumas quimioterapias, como a chamada quimioterapia branca do câncer de mama, né? Os taxanos, paclitaxel, docetaxel, que tem como efeitos adversos dor muscular, dor articular, mas em geral, após o término do tratamento, esses sintomas recuperam também. Sabe algo que faz toda a diferença para melhorar efeito adverso? Exercício físico e fisioterapia. Para mim, olha, deveria ser item obrigatório na prescrição médica, né? Remédio para dor, a quimioterapia, embaixo, 30 minutos de caminhada por dia. Fisioterapia motora. Faz muita diferença. Muita. Vocês não podem imaginar como muda em diminuir efeitos adversos, em como muda em aumentar a tolerância para os tratamentos, como a pessoa se sente melhor depois que começa a fazer exercícios físicos. Muda tudo. Então, acho que isso é uma das grandes dicas da live de hoje. Doutor, fale sobre câncer de mama triplo negativo. Pessoal, câncer de mama triplo... O que é essa coisa de triplo negativo? Vamos lá. Outro assunto bem importante, tem vídeo ali no canal sobre isso, tá? Aqui no Instagram sobre isso. Tentar responder em 1 minuto. Sempre que eu tenho um diagnóstico de um câncer de mama invasivo, eu preciso fazer a análise molecular. Olha que nome chique esse, né? Parece coisa de outro mundo, né? Análise molecular, o que é isso? Eu quero olhar algumas questões específicas do meu câncer, tá? Daquele câncer de mama. Então, o câncer de mama, eu vou olhar na parte molecular, basicamente, 3 coisas. E olha só, olha a diquinha. Se eu vou olhar 3 coisas, triplo negativo. Já dá para ver que tem uma relação, né? 3 com triplo. Então, quais são as 3? Primeiro, os 2 receptores hormonais. Receptor de estrogênio, receptor de progesterona. Se um deles ou os 2 forem positivos, eu tenho o chamado tumor luminal, ou hormônio positivo. E isso já me fala, eu já posso fazer um link direto, que uma das formas de tratar esse câncer poderá ser utilizando o bloqueio hormonal. Se os receptores hormonais vierem negativos, estrogênio e progesterona, não é um deles, é os 2, tá? Progesterona e estrogênio negativo, eu tenho um tumor que não vai responder ao bloqueio hormonal, porque ele não tem receptores de hormônio. De uma alegoria, esse é um tumor que não se alimenta do hormônio feminino. Tá? Então, das 3 coisas, já falei de 2, os 2 receptores hormonais. Qual é a terceira? HER2. O que é o HER2? HER2 é como se na célula, ao redor de toda a célula, tá? Pensa que a minha mão é a célula, ao redor de toda ela, a gente tivesse antenas, como se fossem antenas de rádio, antenas de televisão. Isso é normal as nossas células terem, porque são essas antenas que recebem as informações do corpo, mandando o tumor, ou a célula crescer, se dividir, aumentar. As nossas células normais precisam disso, elas precisam receber essas informações. O que acontece? É que nós temos alguns casos de câncer em que essas antenas estão muito aumentadas. Muito aumentadas. 1000 vezes mais, 10.000 vezes mais. O que isso vai impactar? Isso vai impactar que qualquer ruído, a célula já vai entender que ela tem que crescer. Então, esses tumores que tem muitas antenas é aquilo que a gente chama de tumor HER2 hiperexpresso ou superexpresso. Entendido até aqui? Então, quais são as 3 coisas que eu vou olhar no câncer de mama? Receptor de estrogênio, receptor de progesterona e o HER2. Se os 3 vierem negativos,
eu tenho o chamado tumor triplo negativo. Faz sentido? Deu para entender com a explicação? Estrogênio, progesterona, HER2 negativo, triplo negativo. Certo? O que isso já me diz também? Tumor triplo negativo. Eu não vou fazer hormonioterapia, porque ele não tem receptores hormonais. Eu não vou utilizar estratégias de bloqueio do HER2, do bloqueio daquelas antenas. Hoje a gente já tem diversas medicações que podem ser utilizadas para bloquear essas antenas. Então, no triplo negativo, eu não vou usar medicações contra o HER2. Por outro lado, eu tenho várias outras medicações sendo desenvolvidas e aprovadas no Brasil hoje para o triplo negativo. Além da boa e velha quimioterapia. Sim, ela é boa, ela funciona bem para câncer de mama. Mas agora eu tenho também a imunoterapia chegando. Né? Já chegou. Eu tenho, por exemplo, uma outra medicação, o sacituzumab govitecan. Acho que é a mais moderna mais moderna no sentido de ter sido a última aprovação que a gente teve agora para câncer de mama triplo negativo. Então, o mundo da oncologia ele está em constante revolução, né? Constantemente está crescendo, constantemente está vindo novidades, e o triplo negativo na parte da mama tem vindo muita coisa mesmo. Tá? Então, entendido sobre o triplo negativo, vamos seguir mais um pouco. Eu quero trocar um pouco de assunto, já falamos bastante de câncer de mama, né? Fazendo tratamento com hexamestano, meu médico também me indicou o abemaciclib por 2 anos, que vai fazer agora em março 2 anos, e faço exames periódicos. Então, um último tópico sobre câncer de mama na live de hoje, que eu já falei bastante, é o abemaciclib. Esse é um inibidor de ciclinas, tá? É uma medicação que está aprovada para uso só para tumores que têm receptores hormonais, e a gente utiliza ela na adjuvância, junto com o bloqueio hormonal, naqueles tumores de alto risco. A gente usa ele por 2 anos. Então, enquanto que o bloqueio com anastrozol, com tamoxifeno, a gente vai utilizar há 5, 7, 10 anos, o abemaciclib, né, o inibidor de ciclina, 2 anos. E também está aprovado na doença metastática. Certo? Agora eu não quero mais falar de câncer de mama. Vamos lá, doutor, o CA tem que zerar para entrar em remissão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Marcadores tumorais séricos. É aquele exame que a gente faz em alguns tumores. Então, quais são exemplos? CA125 para ovário, o CEA, que é o CEA para câncer de intestino, o PSA para próstata, CA199 para pâncreas e via biliar, CA15.3 que algumas pessoas usam para mama. Então, isso é um exame que eu consigo fazer no sangue e que me dá uma ideia de como é que está o câncer. Tá? Vamos lá. Nem todo mundo vai ter alteração neste exame. Eu posso ter 2 pessoas com um câncer de intestino, os 2 sendo metastáticos, então os 2 sendo avançados, um sendo alto e outro sendo baixo. Isso não significa que um é mais grave que o outro. Eu posso ter o contrário. Eu posso ter 2 pessoas com um câncer de intestino localizado, um com o CA alto, o outro baixo. Isso também não significa que um é mais grave que o outro. Entendido até aí? Então, eu tenho tumores que eu chamo tumores marcadores, então que vão alterar o marcador tumoral, e outros que não vão alterar. Eu tenho marcadores tumorais, por exemplo, o CA125, que mesmo quando a gente não tem câncer, se vai ser testado, eu vou ter algum valor. Tá? Então, chegar a 0 esses exames é bastante improvável. O que a gente vê é caindo de uma forma importante e ficando um valor baixo. Doutor, em que número tem que chegar? Não tem um número mágico. Tá? Nós temos que ver qual que vai ser o teu menor valor e a partir dele a gente vai acompanhando para ver o que vai acontecendo com esse marcador. E ele me dá uma pista do que está acontecendo no seu corpo. Olha, eu tenho um marcador que caiu, ficou estável, ele ficou baixinho e depois começou a subir. Opa, abre o olho, tem alguma coisa acontecendo. Tá? Olha, eu tenho um tumor que tinha um marcador muito alto, eu estou fazendo quimioterapia e está baixando. Provavelmente isso significa que eu estou diminuindo o tumor. E se eu fizesse uma tomografia nesse momento, eu ia ver esse tumor menor.
Então, o marcador tumoral me dá pistas, me dá dica do que está acontecendo, mas ele nunca vai ser o definitivo. Tá? Entendido? Vamos lá. Ó, pessoal, já passamos 30 minutos, que é o tempo que eu me propus. Eu vou responder mais 2 perguntas hoje, e daí eu me despeço e a gente se encontra num próximo dia, ao meio-dia. Vocês podem me mandar no direct qual é o dia que vocês acham que seria melhor também para vocês. Vamos ver o que é o melhor para todo mundo. E eu vou deixar essas lives salvas no YouTube. Tá? Eu aviso para vocês. Não vou colocar no perfil aqui para não ficar muito poluído. Mas eu vou deixar salvo porque eu acho que é um material bastante rico para a maioria de vocês. Obrigado, Eve. Mandando um abraço. Todo mundo está mandando um abraço aqui. Muito, muito obrigado. Já falamos bastante de câncer de mama. Eu quero mudar um pouquinho o assunto. Vamos ver se eu encontro alguma pergunta que não seja sobre mama. Vamos ver. O povo só quer saber de mama mesmo, hein? Aqui tem uma diferença. Doutor, após a cirurgia de retirada de tumor que está no abdômen, mas a raiz é no testículo. Se der certo, podemos considerar a remissão. Olha só, pessoal, bem interessante câncer de testículo, né? Às vezes não se fala tanto e câncer de testículo seria mais ou menos o que a gente poderia considerar do tumor germinativo de ovário da mulher, testículo no homem, tá? Não é o tumor seroso do ovário, não é o mesmo, tá? Mas o tumor germinativo do homem é o do testículo, da mulher seria o do ovário, tá? E olha que interessante, esses tumores germinativos a gente consegue buscar a remissão mesmo em doença multimetastática. Repetindo, tumores germinativos, até mesmo se tiver metástase no cérebro, a gente consegue buscar remissão. Certo? Então, se a gente fizer um tratamento para um tumor germinativo e depois nos exames não mostrarem mais nada de doença, sim, a gente pode considerar remissão. Então, o tumor germinativo é bem... Vamos lá. Algumas que já repetiram. Qual exame fazer para metástase óssea? Quando eu tenho suspeita de metástase óssea, eu tenho vários exames. Qual é o mais frequente utilizado? Cintilografia. Cintilografia óssea faz uma varredura do corpo todo. Tá? Cintilografia óssea. Outros exames que eu posso utilizar. Tomografia. Só que a tomografia ela não vai pegar o corpo todo. A tomografia vai pegar aquela região em que eu fiz o exame. Por exemplo, fiz uma tomografia de braço. Vai ver se eu tenho uma metástase no braço. Fiz uma tomografia de coluna. Vai mostrar se eu tenho metástase na coluna. Um outro exame. PET-CT. O PET também serve para olhar ossos. Olha um outro exame bem mais simples. Raio-X. Raio-X também consegue ver metástase óssea. Só que cada região do corpo eu vou ter preferência para um tipo de exame. A tomografia consegue enxergar melhor que o raio-x. A cintilografia faz toda uma varredura dos ossos do corpo, mas ela não consegue me diferenciar muitas vezes quando é uma lesão mais inflamatória, mais de trauma ou um câncer. Vai me mostrar que tem alguma alteração naquele osso. O PET-CT também consegue varrer todo o corpo. Então vai depender do que eu quero olhar, tá? Mas existem várias opções, sem dúvida alguma, a mais utilizada é a cintilografia. E olha, eu vou pegar essa pergunta aqui para ser a última hoje, tá? E depois a gente vai continuar um outro dia. O que significa na biópsia da cirurgia quando sai escrita in situ? E eu vou pegar isso para explicar para vocês esse conceito, que é muito, 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 muito importante. Então vamos lá, pessoal. Fiquem comigo mais 2 minutinhos para entender esse conceito. O que é um tumor in situ, o que é um tumor invasivo. Vocês concordam comigo que o câncer ele surge de uma célula? É uma célula normal que por ação de algum carcinógeno, pode ser tabagismo, pode ser exposição solar, pode ser obesidade. Então algo mudou aquela célula e ela deixou de ser normal e virou um câncer. Se eu tenho uma célula de câncer, tá? Se isso fosse possível, a gente identificar uma célula e tirasse ela do corpo, vocês concordam que estaria curado? Tinha uma célula, foi retirada, não tem mais câncer, certo? O que acontece é que nós não temos tecnologia hoje para identificar a presença de uma célula, 2 células, 5 células, tá bom? Isso é impossível a gente conseguir fazer essa avaliação.
Mas nós temos uma situação que é super importante, que é, nós temos uma célula que ela vai crescendo, ela vai se dividindo, vai aumentando, até que ela consegue começar a se tornar invasiva. Olha o conceito de invasivo. É quando aquela célula, ou aquelas células, então, que começaram a crescer, elas rompem a primeira camada de células normais, chamada camada basal. Então, quando eu tenho poucas células e que elas não romperam o local em que elas nasceram, digamos assim, o primeiro localzinho, eu tenho um tumor não invasor. E qual é o sinônimo de tumor não invasor? É o tumor in situ. É uma célula de câncer? Sim, é uma célula de câncer, mas é uma célula de câncer que está restrita àquele local em que ela nasceu. Tá? Isso, muitas vezes, agora para várias doenças, a gente não tem mais considerado isso como um câncer, tem sido chamado de pré-câncer, porque o fato de ser in situ, de ser totalmente localizado no seu local de nascimento, faz com que a ressecção completa não tenhamos mais. Essa doença não pode aparecer em outros locais. Doutor, então se eu tenho um câncer na mama, que está só na mama, ele sempre é in situ? Não. Isso que é bem importante. Quando eu falo de um tumor localizado, tipo localizado ali onde ele nasceu, é naquele pequeno grupo de células, né, naquele pequeno local ainda. Tá? Não significa que por estar só naquele órgão ele vai ser invasor. Tá? Que ele vai ser, in situ. Quando ele rompe aquela primeira camadinha, aí sim eu tenho o chamado carcinoma invasor. A grande maioria dos tumores que as pessoas têm aqui são tumores invasores. O tumor invasor ele tem potencial de crescer, ele tem potencial de se disseminar, ele tem potencial de ir para a linfonodos, ele tem potencial de gerar metástase. O carcinoma in situ ainda não, porque ele ainda não chegou em nenhum tipo de vaso sanguíneo, de nervo. Ele está realmente confinado na primeira linha de células em que ele surgiu. Certo, pessoal? Entendido? Último aviso, então, a live vai ficar salva no YouTube. Assim que eu conseguir colocar ela, eu aviso vocês. Quem quiser participar do grupo de pacientes e de familiares, me manda um direct que eu peço para minha assistente mandar o link, tá? Ou eu mesmo mando para vocês ali. Eu não faço parte do grupo, eu não mando material, eu não faço nada, tá bom? O grupo é de graça, é para vocês utilizarem como vocês quiserem. Um beijão a todos, um bom almoço, espero não ter estragado o apetite de ninguém. Tchau, tchau e até a próxima.